Amém, irmãos? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Antes vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa abrir o nosso entendimento, para a gente entender a palavra que Ele quer nos trazer esta noite. Pai, nós nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra. Que a Tua vontade seja feita, Senhor. Que Teu Espírito nos conduza ao entendimento da Tua palavra. Senhor, fala conosco esta noite através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Atos, capítulo 9, versículo 5. E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os arguilhões. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, todos nós aqui estamos aqui, fomos chamados. Não foi uma religião, não foi um homem, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele veio sobre a nossa vida no dia que a gente menos esperava. Ele veio, Ele nos chamou para um propósito. Todos nós aqui temos propósito, irmãos. Ninguém foi chamado à toa, porque tem uma condição financeira, porque é bonito, porque tem um grau de estudar maior do que o outro. Não, irmãos. Todos nós fomos chamados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua misericórdia, pelo seu amor. O amor de Deus foi revelado sobre nós. E este amor de Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos chamou para trabalhar, para fazer o trabalho dele aqui nesta terra. Trabalhar na vinha do Senhor. Muitos aí estão enganados, achando que foi chamado para prosperidade, achando que foi chamado para ter uma vida melhor, para ter um trabalho, um carro, para que seja rico aqui nesta terra. Muitos estão se achando assim. Mas esses irmãos estão perdidos ao fato do seu chamado, porque eles negam o chamado do Senhor Jesus Cristo, ao fato de eu achar que o Senhor me chamou para ser próspero aqui nesta terra. O Senhor me chamou para ganhar bens materiais. O Senhor me chamou para eu ser um político. Muitos estão enganados ao fato do Senhor ter chamado. Ele nos chama, irmãos, é para trabalhar para o reino. E o que é esse trabalhar? Quando o Senhor vem sobre nós, temos uma transformação. Quando o Espírito Santo atua na vida do pecador, ele leva este pecador a um arrependimento. Este arrependimento nos conduz a entender que estamos caídos, que estamos destituídos da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte. E quando isso se depara com o pecador, o que gera nele? Arrependimento. O coração dele é compungido, ele se arrepende, e se arrependendo, ele se lança aos pés da cruz, e a justiça de Cristo vem sobre este homem, vem sobre esta mulher, e ele passa de ser criatura para ser filho de Deus através de Cristo. Tivemos a vida transformada, foi modificado, e sem falar ainda que este encontro com o Espírito Santo te leva a ter uma
mente, irmãos. Tem que haver esta mudança de mente, pois o Espírito te leva a transformar a sua mente. E tendo a minha mente transformada, as minhas atitudes não são mais a mesma. Eu não posso fazer mais aquilo que eu fazia antes, porque a minha mente me leva a não querer mais isto. Ao fato de o meu corpo pedir, a carne pedir, mas a mente que foi transformada não me leva mais a fazer estas coisas. A minha mente transformada não me agrado mais com o pecado, com as coisas desta terra, não agrada mais o meu coração, porque eu tive uma metanoia, mudança de mente. E esta mudança só é dada através de Deus, porque é algo sobrenatural. Não é algo que o homem pode dar, ou você pode ir ali na esquina comprar. Não, é algo que vem de Deus. O próprio Deus muda a sua mente, Ele te renova. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, transformada, mudada pela ação do Espírito Santo. E agora você que mentia antes, não consegue mais mentir, porque o seu coração, a sua mente não se agrada mais com isso. Você pode até errar, mas o fato de eu cair em si, eu menti, eu me arrependo do que eu fiz. Eu não consigo mais roubar. Antes eu me agradava com roubo. Antes eu chegava ali no meu trabalho, passava a mão de uma coisa, e aquilo para mim era uma coisa normal. Mas agora, com a transformação dada por Deus, a minha mente foi mudada, eu não consigo mais fazer isso. Os pensamentos podem até vir, pega, mas eu não consigo mais agir, eu não consigo mais passar a mão naquilo e me agradar, ficar alegre com aquilo, não, porque a minha mente foi mudada. Eu tive uma transformação, irmão. Eu nasci novamente. Lembra que Jesus fala, é necessário nascer de novo, senão não entrará no reino dos céus. O Senhor é bem claro com Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, senão não terá parte no reino. Esta passagem aqui, irmãos, Atos capítulo 9, versículo 5, aqui há um diálogo entre Saulo de Tarso e o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja, implacável. Ele achava que os cristãos eram contra o judaísmo, tudo aquilo que ele aprendeu desde pequeno. Ele achava que os cristãos eram contra Deus e a sua lei. Então, este homem estava furioso, porque os cristãos iam de encontro à lei de Deus, ia de encontro a tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele foi ensinado desde pequeno. Este homem foi criado aos pés de Gamaliel, era um homem muito sábio, que ensinava. Paulo de Tarso era um homem que era zeloso na lei do Senhor. Ele tinha zelo, ele era a expressão da lei de Deus desde criança. E quando ele vê os cristãos que supostamente era contra a lei de Deus, este homem ficava enfurecido e ele ia com todo o ódio atrás dos cristãos.
Em Atos capítulo 22, versículo 3, aqui diz: eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sou. Olha como este homem era. Foi criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus. Este homem era rígido para o cumprimento da lei. Em Gálatas capítulo 1, versículo 14, aqui relata também, superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Este homem era rígido em sua lei, ele era zeloso, excessivamente, muito zeloso pela lei. Em Filipenses capítulo 3, relata mais um fato do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 5 e o 6, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, no tocante à lei, um fariseu. Um fariseu era aquele homem que era zeloso pela lei, que cumpria a risco a lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Então, nós vemos aqui que Saulo era um homem irrepreensível. Ninguém poderia contestar este homem. Na lei, ele era zeloso na lei do Senhor. Mas este homem zeloso, este homem que era irrepreensível, o que é que acontece? Em Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Este homem, com o seu zelo na lei, com a mente presa, a mente cauterizada, a mente que não habitava o Espírito de Deus. Veja bem, este homem era rígido na lei judaica, zeloso com a lei de Deus, a lei de Moisés. Mas o Espírito de Deus não habitava neste homem. Apesar de ele ser rígido em tudo o que ele fazia diante a lei de Moisés, mas o Espírito de Deus não habitava. Este homem estava longe de Deus, mas ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, ao fato de obedecer a lei de Moisés e ser rigoroso nisso. Mas ele estava longe, este homem estava em trevas e ele mesmo não sabia. Quantas pessoas estão assim hoje? Quantas pessoas são religiosas, zelosas, mas ao fato de você não amar o seu irmão, você está indo de encontro a Deus, você está em falha com Deus. Ao fato de eu não amar o meu irmão, ao fato de não habitar arrependimento no meu coração,
ao fato de não me santificar. Eu posso estar em falha com Deus, mas eu sou zeloso. Todos os dias, 6:50 eu estou na igreja. Eu cumpro tudo, faço tudo. Mas o que você tem que fazer com Deus, você não está fazendo. Quando Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que tem amor a mim, guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. E muitos estão assim, irmãos, zeloso com a igreja, zeloso com as doutrinas de homens, muitas vezes doutrinas de demônio, mas esquecem da lei do Senhor. Então Paulo vai até as sinagogas pedir cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando encontrasse um homem ou uma mulher que eram do caminho. Antigamente os cristãos eram chamados do caminho. Eles eram conhecidos como homens e mulheres do caminho, eram cristãos. Então ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Este homem estava empenhado a cumprir a lei. Este homem tinha em seu coração que aqueles que eram do caminho eram de encontro à lei de Moisés. Este homem tinha a mente presa naquilo que ele achava que era a certeza. Ele amava isso, ele vivia isso, naquilo que a mente dele calculou ser aquilo que era certo. E o que acontece com este homem? O encontro com Jesus Cristo. O que Jesus nos diz? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E quantas pessoas não conhecem a verdade? Estão aí ligados em rituais religiosos e não conhecem esta verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. Quantos estão dentro da igreja, mas não estão caminhando por este caminho, irmãos? Achando ele que a forma de ele viver é a forma correta. Estão distantes do caminho. Irmãos, nós devemos prestar atenção para que a gente não possa estar assim, irmãos. Jesus é claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que acontece com Saulo de Tarso? Aqui em Atos capítulo 3 até o 9. Atos 3, de 3 ao 9. E quando ele viajava, ao aproximar de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar ou recalcitrar contra os meus arguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônicos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, mas
guiaram-no pela mão e levaram para Damasco. Irmãos, este homem que estava com sua mente presa, cauterizada naquilo que ele acreditava, seguidor da lei de Moisés, rígido, rigoroso, e ele vivia nesse intuito, achando que os cristãos, aquele do caminho, desagradavam, descumpriam a lei de Moisés. Então, o que ele quis fazer? Ele foi perseguir os irmãos, os cristãos, aqueles do caminho, e ele vai com intuito até Damasco, para pegar aqueles cristãos, prender, quem sabe até matar, porque ele estava com carta dada dos sacerdotes. Ele tinha toda a autoridade para fazer o que ele quisesse. Então, este homem coloca em seu coração em destruir este povo. Esses do caminho são pessoas que descumprem a lei, não cumprem a lei. E nós sabemos no Velho Testamento, aquele que não cumpria a lei era morto. Era morto. Aqueles que ele achavam que blasfemavam contra a lei de Moisés, era morto. Então Saulo vai com empenho para querer destruir, para querer acabar com este povo. E acontece algo que este homem nunca imaginaria que poderia acontecer. Este povo que ele perseguia tem um dono, irmãos. Este povo que Paulo estava com empenho em destruir tem um dono. Tem um dono. Por quê? A palavra de Deus diz que nós não fomos comprados com prata, com ouro, com coisas perecíveis, mas fomos comprados pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. Temos um dono. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você tem um dono, porque você foi comprado por alto preço. E este homem ia lá para perseguir os irmãos, achando que aquele povo não era ninguém, achando que poderia fazer o que ele quisesse. Mas neste dia, este homem tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus vem sobre a vida deste homem de forma soberana. Nós já estudamos aqui a soberania de Deus, e quando Deus vem sobre o pecador não resiste. Não tem como você resistir à ação de Deus. Não tem como você barrar a mão de Deus. Quando Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele é dono de tudo. Tudo é dele, e sendo dono de tudo, Ele faz o que Ele quer. Ele diz a Jeremias: não posso eu fazer o que eu quero com o barro? Não posso eu fazer o que eu quiser com o barro? E ele quebra e faz novamente. Então este homem vai para perseguir os irmãos, e a palavra diz que ele, ao se aproximar de Damasco, repentinamente brilha uma luz do céu ao seu redor. Este homem é encandeado pela luz divina do Senhor. A luz do Senhor e Salvador Jesus Cristo vem sobre este homem. Nós sabemos que Deus é luz e não há trevas nele. Não habita trevas em Deus. Deus é luz, e esta luz vem sobre este homem. E o que acontece? E ele, caindo em terra, ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas. Então nós temos a ideia que nem todos são ovelhas do Senhor.
Deus. Mas o Senhor disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a palavra que diz que ele, ouvindo uma voz, que ele dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E este homem atordoado, sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo, ele diz, e ele disse: quem és tu, Senhor? Ele estava de uma maneira tão atônico que ele nem sabia o que estava acontecendo naquele momento. Mas este homem não era zeloso com a lei de Deus, com a lei de Moisés, que foi entregue a Moisés? Será que ele não sabia que o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então este homem fica atordoado, ele diz: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Imagine a mente daquele homem neste momento, pois ele perseguia aqueles do caminho, aqueles que amavam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que abandonaram tudo para viver para Cristo, aqueles que viviam para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando esse homem ouve essa voz e diz: eu sou Jesus, imagine a reação desse homem. Quebra tudo aquilo que ele entendia, irmãos. A mente desse homem vira algo embaralhado. Este homem não consegue entender o que é que está acontecendo. A mente dele é pequena demais para entender esta manifestação do Senhor Jesus Cristo na vida dele. A quem tu persegues? Imagine quando este homem fica sabendo disso, esta voz dizendo: eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas ele estava perseguindo aqueles do caminho, aqueles que eram chamados do caminho. Mas ele não entendia que este do caminho tinha dono, irmãos. Tem um dono. Eles foram comprados. E o Senhor guerreia contra os seus, a favor dos seus. O Senhor não deixa o seu povo ser perseguido. O Senhor não deixa o seu povo sofrer. Ele não deixa o seu povo na aflição. E neste momento, o Senhor dá um grande livramento àqueles irmãos que estavam em Damasco. E o Senhor diz: duro é para ti chutar contra os arguilhões. Porque o Senhor disse a Paulo? Paulo não sabia quem era Jesus. Paulo era um seguidor da lei de Moisés, zeloso, cumpria com a lei. E o Senhor diz: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Duro é para ti chutar contra os arguilhões. Porque o Senhor já tinha dado manifestações na vida de Paulo. Paulo viu um discípulo ser apedrejado, Estevão deu um testemunho. A palavra diz que quando Estevão pregava a palavra na sinagoga, o rosto dele brilhava como o brilho de um anjo. E Paulo estava lá naquele momento. Paulo foi o homem que segurava as capas daquele que apedrejou Estevão. Então Paulo tinha visto o testemunho de Estevão. Ele entregou a vida dele por Cristo. Paulo estava ali, presenciou tudo. Então o Senhor diz: duro é para te chutar contra meus arguilhões. Então nós vemos, irmãos, aqui que aquele que Deus escolhe não tem como resistir, irmãos. Nós estudamos aqui no sábado que Deus exempla aqueles que é filho. Os que é filho, Deus vem com vara e chicote. Porque Deus os trata como filho. Mas aquele que é bastardo, Deus esquece. Deus não chama atenção. Deus não chama ao conserto. Ele deixa à vontade. Porque não é filho. Mas aqueles que são filhos, Deus exempla como um pai zeloso, como um pai amoroso.
unido a Ele. Isso nos relata, irmãos, como nós estávamos antes. A nossa situação antes de sermos cristãos. Imagine como você estava, longe de Deus, destituído da sua glória. O pecado iria cobrar o preço dele. Estávamos perdidos, mas não imaginávamos que era um filho de Deus. Não tínhamos essa noção de ser filho por adoção por Cristo Jesus, até o dia que o Senhor veio e revelou isso. E neste momento aqui, Deus revela: duro é para ti chutar contra os arguilhões. Não tinha jeito não, irmãos. Não tinha como Paulo fugir disso. Não tinha como Saulo se esquivar disso. Não. Pois quando Deus chama, Ele chama, irmãos. Não temos como resistir o chamado do Senhor. Aqui nós temos exemplos de pessoas que foram chamadas, mas Deus deixou para lá, porque não é filho, irmãos. Não é filho. O filho, irmãos, aguenta tudo. O filho não desiste. O filho, ao momento da alegria, ao momento da tristeza, o filho está com o seu pai. Porque há um amor que Deus derrama sobre a nossa vida, que nos faz suportar tudo, aguentar tudo. Porque sem esse amor, nós já estávamos longe de Deus, estávamos distantes, aí se agradando com este mundo. Mas este amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida, nos constrange, e nós não conseguimos sair perto dele, porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E aqui Paulo é agraciado por esse amor. E a palavra diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? O homem que perseguia a igreja, o homem que queria matar os seguidores de Cristo, este homem se volta àquela voz, àquela luz, e diz: Senhor, o que queres que eu faça? O leão virou gatinho. O leão não resistiu à ação do Senhor Jesus Cristo, e agora ele é um gatinho. Senhor, o que queres que eu faça? Aqui nos leva a entender, irmãos, que antes de conhecermos o Senhor, nós éramos uns bichos, uns animais irracionais. Nós não raciocinávamos, nós éramos monstros, um animal que não tem como dominar. Não tem como você dominar. Você já viu aquele cavalo que, para você dominar aquele cavalo, é duro para dominar? Você já viu que o cara passa muito tempo ali para dominar aquele cavalo, e muitas vezes tem alguns cavalos que não conseguem? Era um animal, era um bicho, mas quando o Espírito de Deus vem sobre este homem, vem sobre esta mulher, ele é dominado. E nós temos a entender como Deus é soberano, irmãos. Não adianta ser um homem rude, uma mulher rude, mas quando a ação do Espírito Santo chega, este homem cai de joelho diante do Senhor. E aqui nós temos um exemplo. Este homem que estava em seu coração para matar os irmãos, mas quando o Senhor Jesus se apresenta a ele cai de joelho. Imagine a raiva que esse homem tinha dos cristãos. Imagine a fúria que ele estava para pegar o povo de Deus. Mas quando o Senhor se apresenta, irmãos, ninguém resiste. Ninguém pode resistir. É por isso que nós não podemos pensar isso. Será que Deus pode fazer? Isso não é para estar pairando a mente do cristão. Isso não pode habitar no coração do cristão. Será que Deus pode? Ou você acha que Deus é impedido de tocar em algum coração?
Se aquele coração não foi tocado, porque Deus não quer tocar, porque é o fato de Deus querer, agora mesmo ela cai de joelho, ele cai de joelho e adora o Senhor. Então não tem nada que Deus não possa fazer, irmãos. O cristão não pode ter esse pensamento: será? Isso não pode habitar em sua vida. Olha o exemplo que nós temos aqui: um homem rude, um homem que tinha raiva no seu coração, mas quando o Senhor se apresenta, ele cai de joelho. O que queres que eu faça? Olha o que este homem fala ao Senhor, e disse-lhe: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor dá uma ordem a ele, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele, parados, atônicos, ouviam a voz, mas não viu nenhum homem. E Saulo levanta-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, mas guiaram-no pela mão e o levaram a Damasco. E o que foi que aconteceu quando Paulo entra em Damasco? Nós sabemos ali que ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Imagine como este homem ficou. Imagine o pensamento deste homem ser quebrado, um por um. Todos os pensamentos, desde criança, sendo criado na lei de Moisés, rigorosamente cumpridor da lei, e neste momento que o Senhor se revela a ele, tudo isso é quebrado. Imagine como é que estava a cabeça deste homem. Não conseguia entender, a mente dele não calculava o que estava acontecendo com ele. E a palavra diz que ele fica 3 dias sem visão, não come nem bebe. Da forma que este homem estava, não conseguia se alimentar, não conseguia ter sede, não bebia, porque este homem estava de uma maneira que não entendia o que estava acontecendo com ele. Imagine o Deus que ele formou na mente dele, para agora o que está acontecendo com ele. Imagine como ele ia calcular essas coisas. Não tinha como. Este homem fica sem entender nada, sem visão, sem comer, sem beber. E neste momento que este homem está atordoado, sem uma direção, sem uma decisão, Deus usa um discípulo dele que estava lá em Damasco. E agora nós entendemos o ide do discípulo. O Senhor nos deu uma ordem: ide, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será batizado, quem não crê não entrará no reino. O Senhor nos dá uma ordem. Aqui estava Ananias, naquela cidade, e o Senhor vem sobre o seu discípulo. E havia um certo discípulo, em Atos capítulo 9, versículo 10 ao 17. Havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias? E ele disse: eis-me aqui, Senhor. O chamado do discípulo, irmãos, é para viver para Deus. Quando nós fomos chamados, nossa vida agora é para viver para Deus, irmãos. Olha o que Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a visão.
Ananias aqui recebe a ordem do Senhor para ir aonde Saulo estava, para orar por aquele homem. Irmãos, muitas vezes Deus nos dá uma ordem e pela nossa incredulidade nós não queremos cumprir. Pelo nosso pensar que pode ser algo de nossa mente, a gente não ir cumprir. Ananias aqui recebe a revelação do Senhor e diz: ó, vai, levanta-te, vai e ora por ele. Vai na casa de Judas, coloca sua mão sobre ele e ora, porque o Senhor tinha revelado a Saulo que um homem entraria naquela casa, chamado Ananias, e iria colocar a mão sobre ele e ia restituir a visão. O Senhor já tinha revelado a Saulo, e agora o Senhor vem sobre a vida do seu discípulo e diz: ó, vai. Mas nós vemos aqui que Ananias faz algo que muitas vezes nós fazemos. Então, respondendo Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus discípulos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias aqui, irmãos, temeu, porque a fama de Paulo já decorria por todo lugar ali. Era um perseguidor da igreja, implacável. E este homem, ó, diz: ó, Senhor, a fama deste homem aí é demais, ele persegue os teus, e aqui ele vem prender os teus servos. Muitas vezes, quando o Senhor nos dá uma ordem, Ele nos inclina a fazer algo, nós colocamos um pé atrás. Será mesmo? Será que foi o Senhor que falou? É mesmo para eu fazer isso? Eu não vou lá não, porque eu posso ter rebarras, eu posso ter algo contra mim. Ananias aqui temeu e ainda ficou um pouco em dúvida se iria ou não. Mas o Senhor volta a falar com Ananias, ó. Mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor aqui revela a Ananias por que estava mandando Ananias naquele lugar. Porque aquele homem que estava ali cego, sem comer, sem beber, era um vaso escolhido de Deus para levar o evangelho aos gentios. O Senhor tinha propósito naquele homem, irmãos. E nós aqui, nós podemos pensar: nós estamos aqui quantos anos aqui na igreja, louvando a Deus, ouvindo sua palavra, orando, e de vez em quando chegam pessoas aqui para ouvir a palavra do Senhor, para estar conosco, e muitas vezes essas pessoas nós não sabemos quem são eles, o que eles querem, nós não sabemos. Mas vai que um desse é um vaso de Deus. Vai que um desse é um vaso de Deus. Pode ser até um inimigo seu, uma pessoa que você não goste, que chegue aqui e ouça a palavra do Senhor. E você sabe se ele não é um vaso? Você sabe se ele não é um vaso de honra? E será cheio do seu espírito? Nós não sabemos. Ananias aqui ficou meio com medo. Senhor, este homem aí vem matar a gente. Mas o que o Senhor disse? Vai, porque ele é um vaso de honra, é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Quantas vezes chega a pessoa aqui, a gente tem pensamentos errados, a gente pensa algo que não é para se pensar, como um crente, porque todos aqueles que passaram daquele portão ali, ó, assentar aqui, nós temos que orar pela vida dele, porque nós não sabemos quem é ele, nós não sabemos que Deus quer com aquela vida, porque ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o trouxe não enviar, irmãos. O próprio Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então quem pode vir à igreja por querer?
Ninguém, irmãos. Ninguém tem interesse de vir à igreja, não. Ninguém tem paixão pela igreja, não, irmãos. Então, todos aqueles que vieram à igreja, o nosso papel é interceder, é orar, é pedir. O Espírito Santo toque no coração, que este vaso seja cheio do Espírito de Deus. Ananias aqui, foi cumprir o que o Senhor falou, porque Deus revelou a ele: este homem é um homem escolhido, é um vaso que eu escolhi para fazer uma obra, para trabalhar. Quem sabe um desses que chega aqui não foi escolhido por Deus para trabalhar, para fazer algo que às vezes você não vai fazer, para ir em lugares que você às vezes não vai, mas Deus nos chamou para ele ir. E muitas vezes, irmãos, nós rejeitamos o nosso pensamento. O que está fazendo aqui? Ele fazer o que aqui dentro? Nós rejeitamos. Jesus disse que não precisa nem você adulterar. Não, é só o fato de você desejar em seu coração. Você já adulterou. Então isso é bom para a gente, a partir de hoje, tá assim, quem botar o pé ali para dentro, a gente começa a interceder, começa a orar, porque a gente não sabe quem é esse. A gente não tem como ver se é bode, se é ovelha, a gente não tem como ver. Continuando, irmãos, porque eu lhe mostrei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa de meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Qual é o nosso papel? Qual é o papel da igreja quando um pecador adentrar a igreja do Senhor? Olha o que Ananias fez, E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo a sua mão sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para quê? Para que receba a visão e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que entender: aqueles que estão no mundo, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, estão com a visão fechada, eles não conseguem enxergar a verdade. Irmãos, tem gente do seu lado, que você vai estar, daqui a pouco vai estar com eles, que eles estão com a mente fechada, os olhos estão tapados, eles não conseguem enxergar a verdade. Eles não têm o Espírito de Deus que vivifica o Espírito. E às vezes nós fazemos que não estamos enxergando nada. Não é comigo, não quero nem saber. Eu já tenho o Espírito Santo, eles que busquem. Muitas vezes nós não fazemos nada. Muitas vezes nós somos negligentes e não fazemos o que Ananias fez, e impôs as suas mãos sobre ele. Para quê? Para que ele recebesse a visão e fosse cheio do Espírito de Deus. O que é que esse povo está precisando? O que é que os ímpios estão precisando? É de um carro? É de uma casa? Um bom trabalho? Um casamento? É isso que os ímpios estão precisando? Eles precisam ter a visão aberta, irmãos. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo. E se você não interceder por eles, quem irá interceder? Se você não orar por sua família, quem irá orar? Pois você não é um discípulo de Cristo? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós tornamos ser um discípulo. E o discípulo imita o
do seu Senhor. O discípulo é o quê? Um seguidor do seu Senhor. Ele faz o que o seu Senhor faz. Somos discípulos. E sendo discípulos, devemos obedecer ao nosso Senhor. O que é que Ele diz em sua palavra? Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, será batizado. Nós temos o dever de pregar a palavra, de induzir as almas a Cristo. Temos esse dever de impor as mãos, orar, para que as escamas dos olhos caiam e este vaso possa ser cheio do Espírito de Deus. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Que agora tem que acontecer com outros. E muitas vezes nós estamos, irmãos, preocupados com besteira, com coisas que não vai levar a nada, e esquecemos o nosso chamado. Esquecemos, porque a minha vida está atarefada com coisas que são fúteis, que não agradam ao meu Deus. Estou esquecendo daqueles que estão cegos diante de mim, que são vasos que não têm o Espírito Santo. Estou esquecendo, não estou fazendo o ide do Senhor. Mas Ananias aqui obedeceu, mesmo que ele ficou meio com medo, mas ele foi e obedeceu. E quando Ananias impôs as mãos, orou por Paulo, para Paulo ter a visão restituída e ser cheio do Espírito Santo, o que foi que aconteceu? A restauração do homem. A restauração do homem. Irmãos, o homem, a mulher só vai ser restaurada quando ele for um templo do Espírito de Deus, quando ter a mente transformada com a metanoia. Aí sim, este homem, esta mulher será restaurada. Um novo homem, uma nova mulher. Atos capítulo 9, versículo 18 a 22, E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido o alimento, ele ficou fortalecido e estava salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Glória a Deus. Imediatamente este homem pregava, mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E como este intento veio aqui para os levar preso aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo Cristo. O que foi que aconteceu quando Ananias orou para este homem? Os olhos foram abertos, irmãos, e ele recebe o Espírito de Deus. Os olhos desse homem foram esclarecidos. Tudo que ele era antigamente ficou para trás. Tudo que ele pensava ficou para trás. Toda a minha mente carnal ficou para trás. E este homem teve a visão de Deus, os olhos abertos, cheio do Espírito de Deus. E o que foi que aconteceu com este homem? Foi batizado. Ao fato de crer, ele foi batizado. Hoje eu não consigo entender uma pessoa que crê em Cristo não desejar o batismo, pois o batismo é uma ordem do nosso Senhor. Isso tem que ser cumprido. Não é algo da igreja, não é uma ordem da denominação, não é uma
mandamento daquela igreja. Não, é ordem do Senhor Jesus Cristo. E aquele que ama a Cristo cumpre com a ordem dele. Olha o que Paulo fez. Ao fato de Paulo ter os olhos abertos e imediatamente recebeu a visão, e ele foi batizado. Ao fato dele crer, ele se batiza, porque ele ama aquele que se revelou a ele. A vida dele agora é dele, ele vive para ele, ele faz tudo para ele. Então eu amo ao meu Senhor, eu cumpro o que o Senhor me manda. Ele é batizado. E o que acontece depois? Se fortalece, se alimenta, e imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Este homem, irmão, cego antigamente, induzido pela carne, pela vontade do coração que era maligna, para destruir o povo de Deus, este homem, quando recebe a revelação do céu, é cheio do Espírito de Deus, agora a vida dele é o quê? Imediatamente pregava a verdade. Imediatamente ele falava de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, de uma forma tão veemente que confundiu os judeus que estavam em Damasco. Aqueles homens não sabiam o que estava acontecendo. Este homem vem nos prender, ele vem nos matar, mas agora ele diz que Jesus é Filho de Deus. Ele está no meio de nós aqui. O que está acontecendo com ele? Aqueles homens não entendiam o que foi que aconteceu com aquele homem. Mas este homem, Saulo de Tarso, foi confrontado por Cristo. Ele encontrou o caminho, a verdade e a vida. E sem este caminho, a verdade e a vida, ele nunca iria ao Pai. E ele consegue agora ir ao Pai, porque o caminho, a verdade e a vida foi revelado a este homem. Este homem teve a revelação do céu. E quando este homem teve esta revelação dada por Deus a este pecador, o que é que acontece agora na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que foi regenerada, a vida de uma pessoa que conhece a Cristo, a vida de uma pessoa que agora teve a vida transformada, foi mudada o caminho? O que é que acontece? Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 9, Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, repudias como perda por Cristo. Reputeias como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofro a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possas ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Este homem, irmãos, ao conhecer Jesus Cristo, ele repudia tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele achava ser bom, ser certo, ser correto. Ele repudia tudo isso. A sua mente de antes como era, o que você gostava, o que você vivia, o que agradava ao seu coração. Quando Jesus se revela a sua vida, o que é que você tem que fazer? Repudiar. Repudiar essas coisas por amor de Cristo. Reputeias como perda por Cristo. Eu joguei tudo fora, tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu achava ser certo, tudo aquilo que me agradava,
eu joguei fora, por amor de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofro a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possas ganhar Cristo. Tudo que eu pensava, tudo que eu achava, tudo que eu era, tudo que agradava o meu coração, eu tenho como esterco. Tudo aquilo que agradava a minha carne, a bebida, as mulheres, a prostituição, as drogas, eu larguei tudo e considero como esterco, como cocô, como uma coisa que não presta, que é impugnante. Eu joguei tudo para fora, para que possas ganhar Cristo. É isso que muitas pessoas, muitos cristãos hoje têm que fazer, irmãos. Deixar o seu eu, fora, repudiar o seu eu. Ter o seu eu como um esterco, uma coisa que não presta, para que a excelência de Cristo possa estar sobre nós. Hoje aqui nós temos um exemplo de um homem que foi transformado, a mente foi transformada, as ações foram transformadas. E esta mesma revelação que veio sobre a vida de Saulo de Tarso, conhecido como Paulo, veio sobre a sua vida também. O mesmo Cristo que foi revelado a Saulo de Tarso, foi revelado a você. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. Não tem mudanças. Lá 2000 anos atrás, é o mesmo que foi revelado naquele dia que você não esperava, e ele veio sobre a sua vida. Então, para que essa revelação possa crescer, abundar na sua vida, devemos matar o nosso eu. Devemos deixar o nosso eu como esterco, reputar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso pensamento, fica para trás, para que a excelência de Cristo venha sobre a minha vida. Cada dia mais eu pareça mais com Cristo, cada dia mais eu mostre Cristo para as pessoas. É isso que nós devemos fazer, pois nossa mente foi transformada, irmãos. Nós tivemos um encontro com o Senhor. Agora permita que o Espírito Santo lhe conduza. Permita cada dia mais o seu eu ser morto, para que o poder de Deus possa se manifestar na sua vida, para que você possa ser um canal de bênçãos para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam o que você conhece, em nome de Jesus. Glória a Deus.